Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar um pouco mais com vocês, pessoal, a respeito da partida de ontem do Clube do Remo contra a equipe do Atlético Paranaense, o Leão que fez uma das suas piores partidas na competição e saiu derrotado lá da cidade de Curitiba. Agora a chave vira, o foco muda porque no próximo sábado já tem Clássico Repar e a gente vai conversar com vocês sobre os pontos negativos e positivos para este confronto sempre importante na história do Leão Azul Paraense. Vamos também conversar sobre a chegada do novo técnico do Leão Azul Paraense, justamente para preparar o time para esse jogo do próximo sábado, e falar aí sobre um polêmico patrocínio que rolou ontem na camisa do Clube do Remo. A gente vai explicar para vocês o que aconteceu. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta de likes para este vídeo, mais uma vez, é de 1000. Também clica aí no botão hypar para que a pontuação deste vídeo vá para o topo do YouTube e mais azulinos também conheçam aqui o trabalho do Chaves Remista. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegamos na marca dos 40 mil inscritos e nesta semana nós vamos sortear 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês a respeito do jogo de ontem contra a equipe do Atlético Paranaense. Como eu comentei na live com vocês, o Remo iniciou muito bem, criando aquela jogada para o gol do Adailton, mas praticamente só fez aquilo no jogo todo. Entregou a bola para o Atlético Paranaense, que é uma equipe limitada, uma equipe que tem muitos problemas, principalmente na construção do seu jogo, e o Atlético na base ali do abafa, na base da pressão, no segundo tempo conseguiu encontrar um pênalti de um lance irresponsável do Janderson de dar uma bicicleta dentro da área. Então deu o pênalti ali para o Atlético Paranaense, que a arbitragem já estava doida para achar alguma coisa. E depois no cruzamento, que a bola cruza a área, o Remo com 3 zagueiros, o Allan Kardec vai lá no último andar, sobe e faz o gol da virada contra a equipe atleticana. E assim, eu acho que eu já conversei bastante com vocês ontem sobre essa partida, mas o que me incomodou demais foi a postura do Remo, de entregar a bola para o adversário, de ficar pouco tempo com essa posse de bola e de pior, né? O Remo nem tentou ser aquele time letal que já chegou a ser em jogos onde ele não tinha tanta posse de bola assim nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então ontem o Remo foi muito aquém. Praticamente ofereceu um jogo para o Atlético que, se fosse mais competente, talvez tivesse feito mais gols em cima da gente, e mostra porque também que o Atlético está lá na metade de baixo, né, da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E assim, já falando do clássico do próximo sábado, as lições estão aí, gente. As lições para mais um reparo estão aí, e é impressionante, né, como o futebol não deixa um time ficar muito acima do outro em relação a esse clássico repar. Smith, mas o Remo está em 6º lugar, está com 20 pontos, o rival na lanterna com 7. Sim, é verdade. Só que vocês sabem que existem os ingredientes para um jogo dessa importância. É claro que nós não temos só o Paysandu de adversário na Série B. Nós temos outros 19 times, e os outros 19 times, inclusive, né, os outros 18 times no caso, já mostram que são melhores do que o nosso rival, principalmente na tabela. Mas a gente sabe que um clássico tem esse ingrediente e o Remo chega com essa responsabilidade para esse jogo. E aí já é um ponto positivo, porque se o Remo tivesse vencido o Atlético fora de casa, eu não sei como é que estaria a concentração do time para esse jogo. Então é muito importante entrar com esse espírito de responsabilidade sobre o jogo, de ir em busca da vitória. O Remo é mandante do próximo sábado contra esse maior rival, mas sabe também que precisa entrar muito ligado, precisa entrar concentrado, e eu sinceramente não acredito que o Remo vai entrar com a mesma postura que entrou no último jogo, até porque a gente vai agora iniciar uma nova era, um novo trabalho técnico, e jogadores precisarão também mostrar serviço. Outro ponto negativo aí para a gente falar sobre esse clássico são as perdas que a gente teve ontem por lesão, e torcer aqui para quem esteve fora também retornar.
Nós perdemos ontem o Rangel, que vai ser avaliado, tomara que não seja grave, mas é dúvida para o próximo jogo. O Regis, que sentiu o adutor da coxa, também é dúvida, talvez esteja até fora desse jogo, e aí vai ser uma perda técnica muito grande, porque não tem um jogador como o Regis hoje no elenco do Clube do Remo, com essa característica de ser um criador de jogadas. Ontem o Regis entrou e o time conseguiu melhorar com ele em campo, mas infelizmente ele sai, o Flávio Garcia coloca mais um zagueiro que não deu certa estratégia e o Remo morreu no jogo ali. Então não ter o Regis, esse jogador com essa característica neste jogo do próximo sábado, é uma coisa que me preocupa também, porque me incomoda o Remo sem ter esse controle de jogo, sem ter essa posse de bola, e a gente precisa ter mais essa posse de bola e ser mais letal, obviamente. Então me preocupa um pouco essa ausência do Regis, que tem sido um cara muito importante para o Remo sempre que entra nos jogos desta Série B. E perdemos aí, né? E vamos ter a avaliação em cima do Marcelinho, que teve que fazer exames cardiológicos, não foi liberado pelo NASP, ele também ficará de fora. E o Sávio pode ser realmente que retorne para este jogo, já que foi apenas poupado por dores musculares, então tem essa semana para se recuperar também. E tem, claro, o desfalque do Reinaldo, que tomou o terceiro cartão amarelo, estaria de fora desse jogo também do próximo sábado. Então, o lado positivo é esse, é que o Remo vai ter um trabalho novo começando, e vem de uma derrota onde a postura azulina foi muito ruim. Se o Remo tivesse perdido o jogo e tivesse tentado jogar a partida, como foi lá em Maceió, quando perdeu para o CRB, que o Remo acumulou chances e chances de gols perdidas, seria diferente do que foi desse jogo de ontem. Então, agora o elenco precisa esquecer essa partida, precisa focar no seu maior rival, porque independentemente de tabela é clássico. E a gente precisa de um bom resultado para voltar a se aproximar do G4 da competição nacional. Antônio Oliveira deve ser anunciado muito em breve pelo Clube do Remo nas suas redes sociais, é o nosso novo treinador e vai também chegar com esse desafio de, além, claro, de motivar o elenco para esse jogo do próximo sábado, de organizar também o time nessa semana que vai iniciar. É o primeiro jogo, é o primeiro contato com o elenco. Segunda-feira já deve estar lá recepcionando o time que está de folga hoje e deve ser apresentado muito em breve. Mas o importante é isso, é o início de um trabalho e ele tentar melhorar, obviamente, o que precisa ser melhorado e, obviamente, não piorar, né, o que tem sido feito de bom desse time do Clube do Remo em 2025. Acho que esse é o grande desafio do Antônio Oliveira e a gente torce para que ele faça um bom trabalho, já que ele agora é o nosso novo treinador. Acho que esse é o grande desafio, ele que vai chegar depois aí de uma passagem muito ruim pelo Sport Recife, mas o torcedor do Remo vai dar o apoio inicial aí no seu trabalho, obviamente, e tomara que ele consiga fazer um bom início, né, de planejamento técnico, tático, e a gente consiga encontrar as vitórias novamente no Campeonato Brasileiro da Série B. E sobre o patrocínio polêmico de ontem, né, o Remo colocou lá um patrocínio da Fatal Model, que é uma casa aí um site de acompanhantes, né, e que gera uma certa polêmica no futebol, porque apesar do futebol ainda ser um ambiente, né, dos homens, mas ainda gera controvérsias porque existe muitos conservadores e também existe o famoso público feminino que às vezes acaba aí até se ofendendo com algumas coisas em relação a isso. Mas independentemente disso, se é polêmico ou não, se é certo ou não, eu só queria entender como é que o Remo fechou esse patrocínio para ontem, né? Se vai ser só realmente para esse jogo contra o Atlético Paranaense, porque, para quem não sabe a história, a Fatal Model fez uma proposta para o Atlético Paranaense para nomear a Arena da Baixada com o nome da Fatal Model. Para quem não sabe, o nome é Liga Arena. A Liga é uma empresa de internet lá de Curitiba e fez essa proposta para o Atlético, nomeou o estádio e a Fatal Model iria ali, né, cobrir essa oferta com 250 milhões de reais. E o Atlético não aceitou. E na semana do jogo contra o Remo, a Fatal Model foi lá e fez a proposta para o Leão colocar essa estampa na camisa e uma certa provocação ao Atlético Paranaense. Então a minha dúvida é só isso: como é que foi feito esse contrato para esse jogo, se vai ter possibilidade aí de renovação. Essa empresa até patrocina o nosso rival na atual temporada, o Remo, que está em busca de novos patrocínios, não fechou ainda com uma
bet, né, para a sequência da temporada. A torcida vem cobrando e a gente fica aqui na dúvida em relação a esse patrocínio do jogo de ontem, enquanto o Remo ganhou, se vai ter possibilidade de renovação. Vamos aguardar. Gerou essa polêmica, mas eu acho que o que mais me incomoda realmente é só ali a questão de como foi feito esse contrato, se vai ser só para esse jogo ou se vai ser ali para uma sequência. Isso aí é com o marketing do clube, é com as pessoas que são responsáveis também por essa questão de patrocinadores estarem se manifestando a respeito de tudo isso. É isso, galera, uma semana de repar. A gente sabe que é sempre uma semana diferente, a imprensa vai falar disso, os torcedores só vão falar disso. Já tem gente soberba do outro lado falando besteira. Ganharam um jogo, né, do Botafogo. Ontem voltaram para a lanterna, mas é impressionante a preocupação dos caras com o Remo, né? É impressionante. O Remo perdeu ontem, mereceu perder o jogo pro Atlético, mas independentemente disso, cada jogo é uma história. E mais um repar aí vai mostrar que essa história precisa ser feita antes de você começar a zoar. A zoeira fica pro torcedor, né? A zoeira fica pro torcedor, a brincadeira fica pro torcedor, mas é mais uma semana de clássico reparo. Não tenho dúvida que teremos o Mangueirão lotado no próximo sábado. O Brasil vai estar olhando para cá, para Belém do Pará, para a gente acompanhar mais um clássico reparo na história, desta vez pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A última vez que aconteceu um reparo na Série B, o Leão venceu por 3-1 e no fim do campeonato eles foram rebaixados, a gente continuou na Série B. Mas a gente vai conversar bastante ainda sobre esse clássico, que mais uma vez promete estremecer o norte do Brasil. É isso, galera. Mais uma vez eu peço o like de vocês, que vocês verifiquem suas inscrições. Bora hypar também o conteúdo. Comente os assuntos deste vídeo também, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto! Valeu!